Olá, sejam todos bem-vindos. Você, irmão, você, irmã, nosso convidado especial, é a nossa convidada especial para participar conosco desta live. Lembrando que esta live é da Igreja Presbiteriana de Vilorinópolis e neste momento nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom participarmos deste momento de meditação, de aprendizado da palavra do Senhor. A Igreja Presbiteriana de Vilorinópolis, ela fica aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Os que moram aqui, os que se porventura passarem pela cidade de Santa Bárbara do Oeste, estão convidados para fazer uma visita para a nossa igreja. Estamos tendo culto aos domingos às 10 horas da manhã. Por enquanto nós vamos seguir assim, tomando todos os cuidados com a questão da pandemia. Então todos são convidados todos os domingos às 10 horas da manhã e esses cultos estão sendo transmitidos pelos canais do YouTube e também do Facebook, nas páginas da nossa igreja. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Nós teremos este momento, antes da meditação, nós teremos uma oferta musical e você é o nosso convidado para participar conosco, para ficar até o final, para dar uma curtida, para compartilhar. Afinal, o assunto de hoje é um assunto muito importante que certamente vai abençoar a sua vida e a vida de todos nós. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei
Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Depois dessa oferta musical, cânticos que louvam e exaltam o nome do Senhor, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, viu? Acompanhe conosco até o final, compartilhe. O texto que eu quero meditar hoje está lá em Deuteronômio no capítulo 6. Nós vamos ver apenas os versículos de 4 ao versículo de número 7. Você que tem sua Bíblia, abra, acompanhe, faça a leitura conosco. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 7, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Queridos, ao longo da nossa vida, nós vamos fazendo muitas escolhas. A nossa vida é repleta de escolhas. Fazemos escolhas grandes, escolhas pequenas, escolhas que trazem impacto num momento bastante iminente, ou seja, escolhas que nós tomamos, escolhas que nós fazemos e elas já impactam praticamente diretamente a nossa vida. E existem outras escolhas que nós as fazemos, as tomamos, e essas escolhas às vezes elas não causam impacto a médio, mas muitas vezes elas hão de trazer um impacto a longo prazo. É muito comum a gente encontrar pessoas do nosso convívio ou pessoas que nós passamos a conhecê-las, e essas pessoas dizem assim: olha, se há alguns anos atrás eu tivesse tomado tal decisão, ou se eu não tivesse tomado a decisão que tomei, a minha vida seria muito diferente hoje. Há pessoas que estão extremamente arrependidas de decisões que foram tomadas, quer num curto ou num longo espaço de tempo. Há outras pessoas que estão arrependidas por não terem tomado decisões, e nós vamos trabalhar um pouco nesses próximos dias aí sobre decisões. Há muitos outros que se arrependem porque deixaram de tomar decisões, outros se arrependem porque tomaram, a seu ver, decisões erradas. Fato é que as decisões, as escolhas, elas perfazem a nossa vida, e é interessante que as escolhas perfazem a nossa vida no todo. Nós tomamos escolhas no que tange a nossa vida familiar, escolhas no que tange a vida profissional, a nossa vida relacional, a nossa vida emocional. Fazemos escolhas no que tange a nossa vida espiritual. Mas algo eu posso dizer para você aqui sem medo de errar: todas as nossas escolhas, todas elas impactam direta ou indiretamente as pessoas que nós mais amamos. Você já parou para pensar sobre isso? Que as nossas escolhas impactam direta ou indiretamente as pessoas que nós mais amamos. E ao longo desses dias nós vamos conversar um pouco sobre isso. E eu quero que nesta noite que nós possamos pensar nas escolhas que são melhores para a nossa família. Porque, como eu disse aqui, que as nossas escolhas, elas impactam direta ou indiretamente as pessoas que nós mais amamos. Ou seja, elas impactam diretamente a nossa família. E a nossa família é o maior bem que nós temos. É o nosso maior patrimônio. A nossa família é aquilo que nós prezamos, que nós zelamos, e é onde nós nos sentimos mais completos, mais preparados, e a família é fundamental. Se a família vai bem, as demais coisas caminham bem. E nós vamos aprender um pouquinho, à luz desse texto, sobre as nossas escolhas.
as melhores escolhas para uma família bem-sucedida. Volto a ressaltar, fazemos escolhas constantemente. Por isso nós precisamos da ajuda de Deus, para que as nossas escolhas, elas contemplem o melhor, para que as nossas escolhas alcancem o melhor de Deus para as pessoas que nós mais amamos. Ao fazermos escolhas, nós não devemos fazê-las apenas num pensamento imediatista, mas nós precisamos pensar, ao contemplar o todo, nós precisamos buscar a ajuda e a orientação de Deus para que as nossas escolhas sejam escolhas boas hoje e escolhas boas para a nossa família, para as pessoas que nós amamos, que essas escolhas elas sejam todas tomadas e que elas possam, além de contemplar o todo, ela possa contemplar todos os tempos da nossa vida. Como é importante fazer escolhas. Como que as escolhas fazem a diferença na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos. Nós vamos então estudar esse texto à luz da palavra do Senhor. O primeiro ponto que o texto traz aqui, quando Deus fala a Moisés, e Moisés então reúne todo o povo, reúne os pais, e diz assim para eles: olha, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A primeira escolha que nós precisamos fazer para uma família bem-sucedida, nós precisamos, acima de tudo, priorizar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos amar a Deus sobre tudo, ou seja, sobre tudo e sobre todas as coisas. Nós precisamos fazer com que Deus seja o Senhor da nossa casa. Há muitas famílias hoje, famílias essas que estavam vivendo bem, famílias construídas e constituídas debaixo da graça do Senhor, casamentos que foram confirmados no altar do Senhor, e tudo ia muito bem, e num determinado momento, pelo descumprimento de algo que se perdeu ao longo do caminho, essas famílias às vezes têm se dilacerado, a família tem sofrido os ataques, os problemas de ordem, de todas as ordens. E o texto diz aqui que a principal escolha de uma família é fazer com que Deus seja o Senhor da família, com que nós amemos o Senhor Deus de todo o nosso coração. Ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E essas palavras você deve inculcar no coração dos teus filhos. O texto é muito claro quando nos convida a fazer com que Deus seja de fato o Senhor da nossa casa. A nossa casa, queridos, no nosso lar, e quando a gente pensa em lar, pensa em família, a gente não está pensando na construção física de uma casa. A gente está pensando no lar. O lar, ele é muito mais do que as paredes, do que a beleza física da casa. O lar é aquele onde reina, onde tem paz, tem harmonia. Lógico, tem suas briguinhas, tem seus problemas, afinal nenhuma família é perfeita, mas é preciso que a família seja o local da adoração, o local do reconhecimento, o local do culto a Deus. O nosso culto a Deus começa em casa. A igreja, quando nós vamos à igreja cultuar o Senhor, e o culto não começa lá e nem termina lá. O culto é durante toda a nossa vida. A nossa vida é uma vida cultica, e a família. Por isso que nós precisamos fazer com que a nossa família tenha como o centro da família, o alicerce, a base da família seja o nosso Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Este é o convite que Deus nos faz. O convite para uma vida cujo Deus seja de fato o Senhor. Há muitas famílias que têm esvaziado o altar do Senhor. E quando a gente fala em altar aqui, a gente não está falando num local onde você deixa a Bíblia aberta,
onde você faz ali as suas orações, não. O altar significa onde você faz da sua família um local de adoração, onde você, pela família e com a família, você adora, você exalta, você louva o Senhor. O texto é muito claro, o texto nos diz aqui que nós precisamos inculcar na cabeça dos nossos filhos, andando, caminhando e por todos os lugares, nós precisamos fazer com que os nossos filhos sejam alcançados por esta vida, por este momento maravilhoso de andar com Deus, de caminhar com Deus, de ter a certeza de que o Senhor é quem há de governar a nossa família. O Salmo de número 1 diz que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, e esse é o recado para os pais aqui, meditar na lei do Senhor dia e noite, é fazer com que os seus filhos, e o próprio Salmo 1 continua dizendo que a esposa será abençoada, o marido será abençoado, os filhos serão como rebentos à oliveira, ou seja, que todos serão abençoados. O Salmo 128 fala que bem-aventurado é o lar, cujo Deus é o Senhor, e ele diz que bem-aventurado é aquele, e esse aquele, pronome relativo aí que significa homem e mulher, bem-aventurado é o casal que teme ao Senhor, os seus filhos serão muitíssimo abençoados, e nos diz o texto, em tudo que nós fazemos. Queridos, a principal escolha que nós devemos fazer é a escolha que tem como alvo principal a nossa família. Antes de escolhermos a cor das paredes da nossa casa, às vezes nós perdemos tanto tempo na nossa caminhada fazendo escolhas e às vezes envidamos ali esforços enormes e nós nos esquecemos que a melhor, a mais aprazível e a escolha que contempla e abençoa toda a nossa família é escolher Deus em primeiro lugar, é fazer com que Deus seja o Senhor da nossa casa, com que Deus seja o Senhor da nossa família. E o texto diz aqui, quando Moisés fala para o povo, amarás, pois, o Senhor, teu Deus de todo o coração, inculque isso na cabeça dos filhos, andando e assentando em todo lugar. Vocês precisam ensinar a família a colocar Deus em primeiro lugar. Esta é a primeira lição desta noite. Que você possa, para uma família abençoada, você possa escolher Deus a despeito de todas as coisas, que você possa escolher Deus em primeiro lugar para ser o Senhor da sua vida, o Senhor da sua casa, o Senhor da sua família, e que a sua família possa amá-lo sobre tudo e sobre todas as coisas. Este é o primeiro recado nesta noite para uma escolha bem-sucedida para uma família feliz. A segunda e última lição desta noite, nesta live, o texto vai falar no versículo de número 3 de Deuteronômio, capítulo 6. Ele diz, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Essas famílias estavam para adentrar numa terra prometida, numa terra totalmente diferente, uma terra não vista por eles, uma terra onde diz que era a promessa de Deus para uma terra maravilhosa. Nós constituímos família e nós queremos que a nossa família desfrute do melhor. Escute o que eu vou falar, Deus tem o melhor para a nossa família. Aquele que constituiu a família, o nosso Deus, é o mesmo que há de sustentá-la. Mas para isso, o fato de Deus constituir a família, o fato de Deus permitir com que constituamos uma família, que Deus nos abençoe em tê-la e desfrutar da presença, da companhia da esposa, dos filhos, dos momentos bons da família, isso não nos isenta das nossas responsabilidades. A primeira lição que nós acabamos de ver está estritamente relacionada a amar o Senhor de todo o coração, a colocar Deus dentro da nossa casa, e casa aqui não é simplesmente parede, mas dentro do nosso lar. Mas a segunda lição que a gente aprende, quando ele diz assim, atenta em os cumprires, depois no versículo de número 8, ele diz, também as atarás como sinal na tua mão,
e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A segunda lição que eu quero destacar nesta noite sobre as nossas escolhas, a primeira delas é trazer Deus para dentro da nossa família, Deus para dentro da nossa casa. A segunda lição é para que a nossa escolha, ou as nossas escolhas, produzam a bem-aventurança, produzam e impactem diretamente de uma forma positiva, feliz a nossa família, para que sejamos abençoados no aconchego da família, no aconchego do lar. Nós precisamos aprender a obedecer ao Senhor. Queridos, quantas vezes nós tomamos decisões e nós não as pesamos? Muitas vezes nós tomamos decisões e nós não medimos as suas consequências. As tomamos simplesmente pelo nosso bel prazer. Muitas vezes as decisões elas são medidas apenas em curto espaço de tempo. E muitas vezes elas atendem partes da nossa vida. E ao tomar decisões, nós precisamos buscar a ajuda do Senhor. É o que Moisés fez aqui. Moisés diz: Deus, nós estamos indo para uma terra diferente, uma terra melhor. Ensina-nos, ó Deus, a adentrar nesta terra. Ensina-nos a viver agora como família, num território, numa região, viver as promessas do Senhor. E ele diz assim: olha, ouve bem e atenta em cumprires tudo aquilo que eu vou te ordenar. Diga isto para os pais. Vocês precisam inculcar nos seus filhos, atar como sinal, ou seja, fazer marcas nos umbrais da porta, e escreverás também no fronte, entre os olhos. Em outras palavras, é fazer com que a ordem, a ordenança do Senhor, ela seja uma realidade na vida das nossas famílias. Obediência a Deus. Obediência. Nós temos um decálogo aí de os 10 mandamentos, mas a Bíblia ela tem 613 mandamentos, que são mandamentos que visam o nosso relacionamento com Deus, visam estabelecer as condições do nosso relacionamento interpessoal, tanto quer o relacionamento com Deus, quanto o relacionamento interpessoal. Quando nós nos dispomos a obedecer ao Senhor, nós somos muitíssimo abençoados individualmente e dentro da família. E é o que está dizendo aqui. Deus fala para Moisés: diga ao povo para que deixe essa marca nos umbrais das suas portas, para que nunca se esqueça do Deus que fez, do Deus que é providente, do Deus que abençoa, do Deus que sustenta, do Deus que é maravilhoso, do Deus que é gracioso. Queridos, nós precisamos nos valer desta verdade. Nós queremos tomar escolhas, mas a principal escolha passa pela obediência ao Senhor, convidar Deus para fazer parte da nossa família, e quando nós convidamos Deus para fazer parte da nossa casa, nós precisamos nos dispor a obedecê-lo, a cumprir a vontade dele e fazer com que ele seja de fato o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família. Quero deixar essas duas lições para a gente aqui hoje. Convide, primeira delas, para que a sua escolha ou as suas escolhas, para que as nossas escolhas sejam bem-sucedidas e abençoe a nossa casa, a nossa família. Primeiro, deixe Deus entrar, convide o Senhor para entrar na sua casa, ame-o de todo o coração, ame-o de todo o coração. E segundo, obedeça a Deus, quer nos tempos bons, quer nos tempos difíceis, não hesite em abençoar o nosso Deus. Quero orar por você, pela sua família neste momento. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado por este momento, obrigado pelas nossas famílias. Obrigado a Deus pelas decisões que nós tomamos, pelas escolhas que nós fazemos, mas nós queremos pedir que o Senhor faça parte das nossas escolhas, para que elas façam a diferença, para que elas impactem diretamente, de forma positiva, as pessoas que nós mais amamos. Pai, nós louvamos o Teu nome, ensina-nos a viver mais pela vontade do Senhor e menos por nós mesmos. Obrigado por tudo, a Deus nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe a sua família e lembre-se, primeira escolha, escolha Deus sempre para entrar na sua casa, para entrar na sua vida. Segundo, obedeça ao Senhor, obedeça mesmo de todo o seu coração. Queremos aí dar um abraço aí em todos os irmãos que têm acompanhado com a gente. Queremos dar um abraço aos nossos irmãos todos, aos nossos familiares que acompanham a gente lá de Guariba, meu sobrinho Claudinho, que é de Guariba. Então, um abraço para ele, um abraço para Rita, minha irmã, para Jaqueline, para os meus irmãos todos. Um abraço para o meu pai, o digníssimo Ovartseno. Um grande abraço para ele e abraço para os nossos amigos, para os nossos familiares. Neste momento aqui eu quero deixar um abração para o nosso irmão Humberto, para a nossa irmã Marister, para o nosso irmão Antônio, para o Júnior também aqui de Santa Bárbara do Oeste, enfim, para todos os que estão acompanhando e todos aqueles que vão acompanhar. Se eu esqueci algum nome aí, Deus abençoe a todos e amanhã teremos mais lives e a gente vai continuar um pouquinho com esse assunto. Deus abençoe fortemente a sua vida, em nome de Jesus.